Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria poder estar aqui nessa noite ministrando este estudo. Deixo aqui meu agradecimento aos nossos pastores pelo convite, porque para mim é sempre um grande privilégio e também uma grande responsabilidade poder servir ao Senhor através do ensino da sua palavra. E eu trago aqui hoje, irmãos, um estudo que eu ministrei a um encontro dos jovens do nosso presbitério, que aconteceu lá na Igreja Jardim das Oliveiras, já há bastante tempo, antes ainda da pandemia. E eu trago aqui este estudo hoje também porque é um assunto que é muito querido para mim e que eu considero ser de extrema importância, de extrema relevância para os nossos dias, que é o estudo da inspiração divina das Sagradas Escrituras, mais especificamente da inspiração verbal das Sagradas Escrituras, e também o estudo do que as Escrituras fazem conosco, como as Escrituras nos fortificam, como as Escrituras nos dão um caminho seguro para nós trilharmos na nossa peregrinação aqui neste mundo que jaz no maligno. É claro que este estudo não vai abordar o assunto de maneira exaustiva. Esse é um tema extremamente vasto, né? Muito amplo, mas eu espero que eu tenha feito um recorte adequado e que Deus tenha por bem utilizar este singelo estudo para abençoar a vida dos irmãos, para edificar todos nós. E para isso, irmãos, eu gostaria de expor o texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, versos de 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Os irmãos podem abrir, por favor. Antes da leitura do texto sagrado, eu gostaria de fazer uma oração, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Nós sabemos que tudo que temos e somos vem de Ti. E te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de juntos meditarmos na Tua Santa Palavra. De juntos podermos nos reunir para aprender mais um pouco de Ti. E esse é o nosso pedido, Senhor, para essa noite. Que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, nos capacitando a entender, Senhor, no mais profundo possível a Tua Palavra, aquilo que o Senhor está a dizer a nós. Nos ajude, Senhor, nesta noite. Particularmente peço a Tua misericórdia sobre a minha vida, que apesar das minhas dificuldades e limitações, o Senhor utilize esse estudo onde a Tua Palavra vai ser exposta para edificar os meus irmãos, para edificar a minha vida também. Esteja conosco, Senhor, nessa noite. Nos capacite, nos ilumine, esteja conosco. Oramos confiantes, Senhor, somente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos ler então, irmãos, 2 Timóteo 3, 14 ao 17. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, irmãos, Paulo está escrevendo uma carta ao jovem pastor Timóteo, que pastoreava neste momento a igreja na cidade de Éfeso. E ele estava escrevendo basicamente para incentivar Timóteo a permanecer na sã doutrina, a manter a cabeça erguida e a pregar o evangelho. A gente percebe que Timóteo passava por alguma dificuldade, por alguns enfrentamentos em relação à ministração, ao ensino da sã doutrina. É tanto que antes de chegar nesse trecho, né, da carta, Paulo já vinha descrevendo que algumas pessoas já haviam abandonado a sã doutrina, já haviam abandonado a fé. Por isso que a gente lê ali no verso 14, acompanha ali por favor, quando Paulo diz, tu porém, ou seja, diferentemente daqueles, Timóteo, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E a referência aqui de quem o aprendeste é naturalmente ao próprio apóstolo Paulo. Paulo aqui está como que afirmando a sua autoridade apostólica. Ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, lembre que você aprendeu de mim, que sou apóstolo de Cristo. E isso é importante até mesmo nós, irmãos, nos nossos dias, lembrarmos de quem temos aprendido. Nós devemos devemos ser cristãos apostólicos, devemos ser uma igreja apostólica, ou seja, uma igreja firmada no ensinamento apostólico, agarrados
a doutrina dos apóstolos. É isso que ele está dizendo aqui. Então é como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, não desanima, se agarre aos ensinamentos que você recebeu, persevere, porque você sabe que são palavras de Deus, você sabe que é a verdade. E assim você se firmará fortemente tanto na fé, quanto também no seu ministério. E ele continua no verso 6, acompanha ali, dizendo o seguinte: e que desde a infância sabes as sagradas letras. A infância seria melhor traduzido ali o termo grego como bebê. Timóteo está dizendo, ou melhor, Paulo está dizendo para Timóteo como se dissesse assim: Timóteo, desde a tua mais tenra idade você é instruído nas Sagradas Escrituras, você foi criado nesse contexto. E Paulo aqui está apelando para esse histórico, né, de Timóteo, dessa relação de Timóteo com as Escrituras, como que um incentivo para que Timóteo, sabendo muito bem o que são as Sagradas Letras, jamais as abandone. E aqui é o primeiro ponto que eu quero tirar em relação à inspiração divina das Escrituras. Que as Escrituras são as sagradas letras. É importante a gente se atentar aos termos que Paulo utiliza aqui. Ele chama as Escrituras de sagradas letras, demonstrando que até as letras deste santo livro são sagradas, são santas. E isso se deve, obviamente, por elas serem originárias ou provenientes do próprio Deus, que é santo. Então, se foi Deus, e de fato foi Deus quem colocou essas palavras aqui, né, nós certamente devemos nos atentar a cada letra, a cada, inclusive, acento, pontuação que está posto aqui, uma vez que Deus se revelou a nós através de uma linguagem. Então, a gente deve buscar entender o significado de cada letra, pontuação, formação, porque ele se expressou através de uma linguagem. Isso é extremamente relevante para a saúde da nossa igreja, como nós vamos abordar mais adiante. Olha só o que ele diz no verso 16, que é o texto clássico, não é? Acerca da inspiração divina das Escrituras. No verso 16, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, temos algumas palavras importantes aqui. A primeira delas é a palavra toda. Paulo está dizendo aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus, não somente algumas partes. A gente sabe que ao longo da história da igreja, muitos tentaram se levantar para dizer que apenas algumas partes da Escritura são palavras de Deus, escolhendo a dedo, escolhendo por mera conveniência. Essa conveniência acontece até hoje, na verdade, de dizer que essa palavra eu aceito, essa palavra eu rejeito, mas na verdade Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. E é curioso que o termo grego utilizado aqui para traduzir por português como toda, né? O termo grego ele é um pouco mais amplo. Ele também poderia ser traduzido por cada, pela palavra cada. O grego ele tem essa capacidade de significação mais ampla, né, do que a gente tem no português. Então é como se ele estivesse dizendo assim: toda a Escritura, em cada parte dela, é inspirada por Deus. E a outra palavrinha também muito importante para nós é, obviamente, a palavra inspirada. E inspirado aqui, irmãos, não é inspirado no sentido, no mesmo sentido de que um poeta se inspira para escrever o seu poema, né? Ou a inspiração que um compositor tem ao escrever a sua música, não é? Não é esse tipo de inspiração, né? Imagine Paulo, estou tendo uma inspiração aqui, né? Estou sentindo algo agradável, vou escrever. E nem muito menos é como acontece no Espiritismo, né? Aquelas alegadas manifestações espirituais que chama-se de psicografia, na verdade, de que baixa o espírito e fica tomado de maneira mecânica, ele escreve aquelas possíveis, né, alegadas revelações do espírito. Não é isso. Inspirado aqui, irmãos, a palavra seria melhor traduzida pela palavra no português, que seria expirada, dizendo que a palavra de Deus foi como que soprada por Deus para ser escrita pelos apóstolos. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais nisso. É claro, irmãos, acho importante fazer essa distinção, que Paulo, ao escrever isso aqui, o que ele está se referindo por escritura, pela palavra escritura, são as escrituras do Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava pronto ainda. Inclusive, essa carta que ele estava escrevendo a Timóteo se tornaria parte do cano escriturístico da palavra de Deus. Mas, é claro, nós podemos estender essa significação que Paulo está dando aqui para toda a Escritura, de fato, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, uma vez que nós vemos no Novo Testamento esse peso de Escritura. Vemos, inclusive, claramente, por exemplo, em 2 Pedro 3,15, quando
Pedro se refere às cartas de Paulo, chamando também de escritura sagrada, colocando no mesmo peso das escrituras do Antigo Testamento. Mas esse seria um outro estudo, mas apenas para fazer essa distinção. De todo modo, essa é a compreensão correta e profunda de que toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela foi entregue por Deus, o que está contido nela o está pela vontade de Deus de fato. Okay? O Novo Testamento é simplesmente uma complementação e melhor explicação do Antigo Testamento, devendo ser ambos estudados como um conjunto, como uma unidade de revelação proveniente de Deus. É como está escrito, não precisa abrir, em 2 Pedro, capítulo 1, versos de 20 a 21. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 2,13, mostra que nós devemos acolher a Bíblia, abre aspas, não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus. A inspiração divina das Escrituras, irmãos, refere-se à influência sobrenatural de Deus sobre os escritores bíblicos, de modo que eles viessem a registrar exatamente aquilo que Deus queria que eles registrassem. É verdade que houve diferentes modos de Deus fazer isso. Deus mesmo escreveu algumas partes da Escritura, como a gente lê lá no Pentateuco, sobre a escrita dos 10 mandamentos, não é verdade? Em algumas ocasiões, Deus apareceu em sonhos, dizendo que aquela pessoa a quem ele deu o sonho escrevesse o que viu, ou se revelou numa visão, como a gente vê em Apocalipse, dizendo escreve, ou como acontece na maior parte das escrituras sagradas, Deus simplesmente moveu aqueles homens, aqueles escritores, de uma maneira sobrenatural, não eliminando a sua personalidade, não eliminando a sua cultura, não eliminando quem os escritores eram, mas de uma maneira sobrenatural, dirigindo a sua pena, vamos dizer assim, para que de fato registrasse aquilo que Deus desejava que fosse registrado. Assim a gente pode ler, por exemplo, os escritos de Lucas, né, tanto o Evangelho como Atos, em que ele mostra que ele empreendeu uma pesquisa, né, aprofundada para nos apresentar os fatos ocorridos naquele dia de uma maneira bastante metódica, né? Ele foi atrás de depoimentos e tudo mais e levantou aquele apanhado histórico para nos apresentar. No entanto, aquele homem foi dirigido por Deus de modo que os seus escritos se tornassem parte do cânon sagrado, sendo assim reconhecida a sua inspiração divina. Ou então, isso mesmo que Paulo está escrevendo, a gente sabe, em alguns trechos Paulo mostra exatamente isso, que ele sabe que ele está sendo usado por Deus para escrever escritura, para escrever a revelação divina de Deus. Então é um mover de Deus nesses homens que não elimina quem eles são, mas de uma forma natural, escrevendo, como Paulo está escrevendo essa carta, ele está registrando, na verdade, uma revelação de Deus que daqui a pouco será fechada para não sofrer mais adições, como a gente vai ver mais adiante. Para termos aqui, então, fechado a revelação completa e suficiente da parte de Deus. Então, irmãos, independente, né, por todos esses meios diversos que Deus se utilizou para revelar a sua vontade, revelar a sua palavra, em cada frase, cada palavra, cada acento, cada pontuação, nos textos originais, obviamente, está ali pela sua vontade. É claro que a gente não pode alegar a inspiração divina das escrituras no português, ou no inglês, ou no alemão, não seja o que for. Não, as traduções, elas possuem erros, elas possuem diferenças entre si, inclusive. A inspiração foi nas línguas originais, hebraico, aramaico e grego. Por isso que é extremamente importante, especialmente quem se dedica aos estudos das Sagradas Escrituras, ter acesso, de fato, se capacitar para ter acesso, de fato, às línguas originais, que é onde Deus, de fato, se revelou e expressou a sua vontade. Por isso, irmãos, a gente deve submissão às Escrituras de fato ao pé da letra. A gente deve fugir de todas aquelas visões que dizem, que buscam uma revelação subjetiva, que lê a Escritura, acho que Deus está me falando isso. Ela lê uma coisa, mas entende que Deus está falando uma outra coisa, meio estranha. Vamos falar sobre isso mais daqui a pouco. Não. É isso que significa a doutrina da inspiração verbal. Deus inspirou cada letra, Deus inspirou cada acento, Deus inspirou todo o texto sagrado e não somente a sua interpretação. Então não é a interpretação que você vai tirar dali que Deus está inspirando. Não, o que está escrito é a inspiração, é como Deus quis que estivesse de fato.
E o principal motivo para querermos nisso, irmãos, na inspiração verbal das Sagradas Escrituras, é o próprio ensinamento que Jesus Cristo nos deu. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso grande professor, o nosso mestre. Então, ele foi a principal pessoa que nos dá esse ensino da inspiração verbal. É claro que a Escritura nos dá outras evidências disso, como as evidências internas de que ela mesma alega ser palavra de Deus, alega ser a sua inspiração, como esse texto que nós acabamos de ver, né, dizendo que a Escritura é inspirada por Deus, e também evidências externas de que uma série de coisas que ela falou, profetizou, de fato aconteceram, enfim. Mas eu quero me ater aqui somente ao ensinamento de Jesus Cristo, que para nós é muito mais do que suficiente, não é verdade? Então vamos ver isso juntos, primeiro em Mateus, abram por favor, Mateus capítulo 4, versos de 1 a 10. Mateus 4, de 1 a 10. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vejam que aqui Jesus está citando a Escritura do Antigo Testamento como autoridade última. Mais especificamente, ele está citando aqui Deuteronômio 8:3 como palavra literal de Deus. Então Jesus não fez em obediência à revelação escrita de Deus no Antigo Testamento, dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Continuando ali no verso 5, olhem só. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. É curioso aqui, irmãos, que o diabo parece que entendeu qual era a de Jesus de citar a Escritura e veio citar também, não é? Ele citou ali o Salmo 91, 11 ao 12, né? Mas pervertendo o significado original. É por isso que Jesus rejeita essa interpretação literalmente diabólica, né, da Escritura e apresenta o que, na verdade, a Escritura tem a nos dizer sobre este assunto, sobre esse tema que foi proposto pelo diabo. E aí ele cita Deuteronômio 6,16, dizendo: Não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8, levou ainda o diabo a um monte, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus então finaliza essa conversa mais uma vez apelando para a Escritura como autoridade última, citando aqui Deuteronômio 6:13. E vejam que a cada tentação, Jesus respondeu o quê? Não farei isso porque a Escritura não permite. Ou seja, mesmo Jesus Cristo se submetia à Escritura e reconhecia a Escritura como verdadeira e literal palavra de Deus. Em Mateus, não precisa abrir, irmãos, em Mateus 26, 53 ao 54, podem tomar nota, nós vemos que quando os soldados, né, chegam lá no Getsemane, naquela famosa passagem onde levam Jesus preso, né, Pedro saca a espada, né, vai para cima dos soldados, corta a orelha de um deles e Jesus falou o quê? Guarda essa espada, embainha a espada. Você não acha que eu poderia chamar legiões de anjos para me proteger? Como é que você está fazendo isso? Eu não chamo legiões de anjos porque a Escritura diz que eu devo ser levado. Você acha que eu não poderia me salvar dessa? Claro que poderia, mas como que se cumpririam as Escrituras que dizem que eu devo ser levado? Ou seja, Jesus Cristo se submeteu às Escrituras, ainda isso custando a sua própria vida, porque ele sabia que as Escrituras são de autoria do seu Pai Celestial. Agora abram comigo, irmãos, em mais um texto importante a respeito da inspiração verbal. João, o Evangelho de João, capítulo 10, versos de 34 a 36. Aqui eu quero começar a mostrar, irmãos, como cada letra, de fato, da palavra de Deus é importante, é inspirada, que é o que significa a doutrina da inspiração verbal. João 10, 34 ao 36 diz assim:
Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Aqui eu não quero interpretar essa passagem aqui com vocês, irmãos, porque isso demandaria um outro tempo que não temos aqui, mas estou citando esse trecho apenas para mostrar que Jesus aqui está montando esse seu argumento contra os judeus, nessa disputa contra os judeus, basicamente em cima de uma única palavra do Antigo Testamento, que está lá na Escritura, no Salmo 82, para ser mais preciso, quando os juízes do povo são chamados de deuses. E é essa palavra que está lá, sois deuses. E a Escritura não pode falhar. Então Jesus está dizendo, se a Escritura não pode falhar, se está lá é porque devia estar lá mesmo, né? Deus colocou essa palavra lá. Então o que eu quero dizer, Jesus está argumentando aqui com os judeus em cima de uma palavra específica da Escritura. Porque as palavras da Escritura são santas, são divinas. E inclusive aqui Jesus está nos ensinando como fazer interpretação bíblica. Daqui a pouco vamos ver uma passagem de Paulo também nos ensinando, mas aqui a gente pode aprender com Jesus como fazer interpretação bíblica, que significa o quê? Fazer uma interpretação gramatical, olhar para as palavras como elas estão postas, qual é a estrutura da linguagem que ela está ali, qual é a estrutura daquela frase. Está no plural, está no singular, está se referindo a quem? Esse é o processo de interpretação bíblica, de modo que a hermenêutica, que é esse estudo da interpretação bíblica, deve ser feita buscando o significado literal e o mais natural, o que está escrito mesmo. Então nós devemos fugir daquelas interpretações que lê o texto e, aqui quer dizer, e começa a elaborar uma série de explicações que não é o que o texto está dizendo. Muitas vezes até a gente passa por situações, não sei se os irmãos já passaram, eu já passei, de ouvir algum pregador expondo algum texto, expondo entre aspas, né? Expondo algum texto e apresentando uma interpretação completamente diferente de tudo aquilo que eu já vi sobre aquela passagem e eu me surpreender positivamente, dizer, nossa, que massa, né? Eu nunca enxerguei isso nesse texto. Provavelmente eu não enxerguei porque aquilo não estava lá de fato, não é, irmãos? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente deve sempre preferir o significado mais natural, que está expresso ali nas letras. É isso que Jesus está fazendo aqui e é isso que todos os textos que fundamentam, né, esse processo hermenêutico fazem. Olha só, não precisa abrir. Em Lucas 16, 17, Jesus diz o seguinte, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então veja a importância. Aqui, claro, no grego tem uma outra correspondência, mas a tradução é boa em nos mostrar esse detalhe, né? Ou melhor, de que até no detalhe a Escritura foi inspirada por Deus. Não vai cair nenhum tio sequer da lei. E outro ponto também fundamental desse processo de inspiração bíblica é que esse processo foi cessado. Ele acabou, não se produz mais escrituras ou revelação divina nos nossos dias. Inclusive, isso vem de encontro ao que o pastor Christian ministrou domingo passado, na verdade, de que não existem mais apóstolos, não existem mais profetas, justamente porque essa etapa de se produzir escritura, de se registrar a revelação divina, cessou. Nós temos agora a escritura como a revelação plena, completa e suficiente do nosso Deus. Inclusive, isso é bem dito em Apocalipse 22, 18 ao 19, inclusive com sérias advertências a quem quer acrescentar ou tirar algo. Lá está escrito assim, ó, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Por isso que a tradição reformada, irmãos, a qual nós abraçamos, ela tem alegado desde o início aquele importante slogan, né, do Sola Scriptura. O Sola Scriptura significa justamente isso, a suficiência da palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada. A Escritura somente é a nossa regra de fé e prática. A gente não depende de que
profetas hoje nos digam o que fazer, nos digam a vontade de Deus, nos revelem a vontade de Deus. Todos esses que se apresentam hoje alegando que Deus está trazendo novas revelações são falsos mestres, são falsos profetas. E Paulo, lá em Gálatas, diz que nós devemos tratá-los como anátema, né? Ainda que um anjo apareça trazendo coisas diferentes do que está escrito, né? Novidades de doutrina, tudo isso que seja amaldiçoado por Deus, porque esse período de revelação já se cessou e nós temos agora a Escritura completamente suficiente. Por isso, sola a Escritura, somente a Escritura deve ser a nossa regra de fé e prática. E nisso nos unimos aos reformadores em afirmar esse slogan. Agora, irmãos, mais um exemplo de interpretação bíblica mostrando o valor que tem cada letra da palavra de Deus. Abram comigo num texto de Paulo em Gálatas, capítulo 3, verso 16. Gálatas 3,16 diz assim: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja, aqui Paulo está elaborando todo o seu argumento teológico em cima de um singular e não no plural, em cima de afirmar que lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, está escrito no singular a palavra descendente e não no plural. Ele está dizendo assim, vejam gente, essa palavra descendente está na Escritura no singular, não está no plural. Portanto, ela significa o descendente e não os descendentes. E aqui Paulo está fazendo a interpretação bíblica e para isso, naturalmente, ele leva em conta cada letra. Ele está argumentando aqui, irmãos, basicamente o seguinte, de que o fato de essa palavra ter sido registrada e escrita no singular significa que Deus intencionava ali apontar para Cristo como o descendente, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Cada letra, irmãos, da Sagrada Escritura foi escolhida pelo nosso Deus. As Escrituras são as sagradas letras. Esse é o nosso primeiro ponto. As Escrituras são as sagradas letras. Os irmãos estão percebendo a importância que essa doutrina tem para a nossa saúde cristã, para a saúde da nossa fé, para a saúde da igreja de um modo geral? Porque ela significa que nós temos aqui uma revelação muito clara e objetiva da parte de Deus. Então, se nós queremos saber qual a vontade de Deus, se nós queremos saber como viver para a glória de Deus, como viver em obediência a Deus, basta consultarmos este livro. Por isso que é tão importante o estudo frequente e recorrente da Sagrada Escritura. Porque aqui nós temos uma revelação muito clara. Deus se revelou através de palavras. Isso também na teologia os teólogos chamam de revelação proposicional. Deus se revelou a nós por meio de proposições, por meio de palavras, de falas, de frases, de letras, de acentos e tudo mais. Por isso que o método de interpretação deve passar pelo método gramatical. Nós precisamos entender o que literalmente está ali escrito. É claro que às vezes existe um significado mais profundo, que às vezes você lê só na superfície, você não entendeu exatamente a profundidade daquilo. Mas profundidade não significa que o texto significa outra coisa que não está sendo dita. Não, o que está sendo dito é o que você deve tentar entender com profundidade. Isso é extremamente importante. E é importante também destacar, irmãos, que às vezes a gente acaba falando isso, né? Eu li a Bíblia hoje, mas Deus não falou comigo. É claro que quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer que nós não fomos assim tocados, né? Não tivemos os nossos afetos movidos, né? Com uma intensidade maior. Mas, na verdade, literalmente, a gente não pode afirmar tal coisa, de que nós lemos a palavra de Deus e Deus não falou conosco. Porque o que nós lemos é Deus falando conosco. É a mensagem de Deus que Ele está nos dando. Então, não há tal coisa como uma revelação subjetiva da parte de Deus, como se Ele falasse apenas de vez em quando, enquanto você lê, ou que Ele falasse somente em algumas partes da Escritura e não outras. Aquilo que você lê é o próprio Deus te instruindo, te ensinando, falando a você. Inclusive, a nossa confissão de fé, a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 1, diz justamente isso. Ouçam. O Senhor foi servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda.
Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Ou seja, Deus revelou a sua mensagem, a escreveu para que ela fosse preservada, pura e perfeita, e nós tivéssemos um documento objetivo e claro de consulta a Deus. Não precisamos de mais nada, irmãos. A Escritura é de fato suficiente. Devemos nos unir aos reformadores afirmando sola Escritura. Amém? As Escrituras são as sagradas letras. Irmãos, agora voltemos ao nosso texto que está sendo exposto, 2 Timóteo 3, 14 ao 17, e voltemos ali para o verso 15. Ainda no verso 15 nós temos o segundo ponto do nosso estudo que eu desejo destacar como de entendimento fundamental para a nossa maturidade e firmeza na fé. Nós dependemos extremamente da Escritura como um guia seguro para a nossa vida de piedade neste mundo perverso. Olha só, no verso 15 nós vemos o que a Escritura faz. Ele diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E o segundo ponto que eu trago aqui é: as Escrituras possuem poder para nos guiar à salvação. O termo podem aqui, irmãos, não é de possibilidade, como se dizendo, eventualmente as Escrituras podem, é possível. Não, é podem do termo grego de poder, de capacidade, dizendo que as Escrituras têm o poder para nos guiar à salvação. São as Escrituras, como nós sabemos, que contêm todo o conjunto de verdade, que contém o Evangelho, né, que contém o conhecimento necessário de modo a levar o indivíduo a se aproximar de Deus de maneira salvífica. E não somente isso, quando eu digo que as Escrituras possuem poder para nos guiar à salvação, não é somente de nos mostrar aonde devemos depositar a nossa fé, de nos levar a declarar fé em Cristo. Não, mas de nos manter nessa fé de fato, de nos fortificar nesta fé. Como nós sabemos, não é a mera declaração, profissão de fé em Jesus Cristo que nos salva, mas o que nos salva, ou o meio pelo qual nós somos salvos, é uma fé genuína que resulta numa transformação de vida, uma fé que é resultado de uma regeneração, de um novo nascimento genuíno que tem um impacto, claro, na nossa vida prática. E é justamente por isso, pelo fato de as Escrituras conterem esse conhecimento necessário para levar indivíduos a Deus, é que nós devemos pregá-la ao mundo. É através do conhecimento da palavra de Deus, da mensagem de Deus, que é possível obter a salvação pela fé em Cristo Jesus. É o que nós podemos ler, por exemplo, em Romanos 10, 17, não é? Que a fé depende da pregação, e a pregação depende da palavra de Deus. Isso quer dizer que toda pregação deve ser através da palavra de Deus para que desperte fé genuína nos ouvintes. Deve ser uma apresentação, uma mera exposição da palavra de Deus. Ainda dentro dessa questão de que as Escrituras é que possuem esse conhecimento para levar os homens ao arrependimento e à fé na verdade, é que nós lemos, por exemplo, em João 20, 31, que os sinais de Jesus foram registrados para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Nós somos salvos, irmãos, da ira de Deus por causa do que Jesus Cristo fez, por causa da morte substitutiva de Jesus, a morte vicária de Jesus, que morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Agora, essa obra de Jesus foi por toda a humanidade? Não. Ela foi por quem? Foi por todos aqueles que crerem no seu nome. E como é que se faz para crer? Precisa ouvir a palavra de Deus. Como nós lemos também, né? Podemos ler em Romanos, nós podemos somente crer se a palavra for pregada. Nós podemos somente crer conhecendo a mensagem que está nas Escrituras, porque são as Escrituras que possuem poder para nos guiar à salvação, que é o poder de Deus para a salvação dos homens. Porque é na palavra de Deus, nas Escrituras, que está escrito, por exemplo, o clássico texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É nela também que está escrito, lá na carta de 1 João, Cristo deu a sua vida por nós. Ou ainda, lá no capítulo 5, verso 11 de 1 João, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Ou seja, é somente através da Escritura que este conhecimento chega a nós. Por isso que ela é fundamental, e é fundamental, em primeiro lugar, para nos trazer a Cristo, para nos trazer a salvação em Cristo Jesus,
e também, como nós vamos ler daqui a pouco, ela é fundamental para nos manter nessa fé, para nos garantir que nós tivemos uma fé genuína e que estamos trilhando de fato o caminho estreito. É a palavra de Deus que abre os olhos dos homens e os faz enxergar a Deus. Somente a Escritura transforma, somente a Escritura utilizada pelo Espírito Santo é que opera a salvação nos homens. Como a gente pode ler em Tiago 1,18, onde é dito que Deus nos gerou pela palavra da verdade. Ou 1 Pedro 1,23, onde é dito que nós fomos regenerados por meio da palavra de Deus. Então, nós não devemos também pensar, irmãos, que a palavra de Deus ela é necessária somente para o início da vida cristã, para agir ali na conversão, de maneira nenhuma. Quanto mais nós caminhamos a vida cristã, mais nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos nos agarrar à Escritura Sagrada para nos certificar que nós realmente estamos trilhando o caminho da salvação, porque é somente ela que nos dá claramente o caminho para a glória eterna. E como a própria Escritura nos ensina, aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então, relacionado a esse ponto, de como as Escrituras nos mantêm na fé, é que eu quero destacar agora no verso 16, algumas coisas que a Escritura faz na vida do crente, a fim de cumprir o seu propósito, né, de nos guiar seguramente à salvação. Ainda dentro desse ponto, que as Escrituras, nós vimos em primeiro lugar, as Escrituras são as Sagradas Letras, e agora as Escrituras possuem poder para nos guiar à salvação. Olha ali no verso 16, ele diz que a Escritura, o apóstolo Paulo diz que a Escritura é útil para o ensino. Isso ele quer dizer que a Escritura nos fornece todo o corpo, todo o conjunto de doutrina necessário, todo o conjunto de verdades que nós precisamos. A Escritura não nos dá toda a verdade, ela nos revela, não nos revela todas as coisas, ela nos revela aquilo que Deus quis revelar. Ela não nos revela toda a verdade, mas ela nos revela toda a verdade que nós precisamos saber e que nos foi dada por Deus. É como é dito, eu já mencionei antes, em Judas 3, é a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A mensagem ali, ou a referência ali, é a Escritura, é o cânon bíblico. Então ela é útil para o ensino, porque ela tem todo o conjunto de verdade que nós precisamos aprender. Somente aqui na Palavra de Deus é que encontraremos o verdadeiro ensinamento, sem dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas. Num período em que tudo é questionado, né? Nós estamos numa sociedade cada vez mais líquida, sem fundamento, sem verdades absolutas. A gente pode correr com segurança para a Escritura e saber que pelo menos ali as verdades que estão ali são de fato absolutas e, obviamente, a partir dessa segurança de conhecimento bíblico, a gente pode aplicar para diversas outras áreas da nossa vida, fortificando, né? Ou formando a nossa cosmovisão. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala é que a Escritura é útil para a repreensão. Ela nos repreende em nossas condutas erradas e valores equivocados. A palavra repreende ali do original grego, irmão, significa verifica, testa. Então as Escrituras nos testa, nos verifica, nos prova nesse sentido. Ou seja, quanto mais perto deste livro nós estivermos, mais nós seremos verificados, testados se estamos de fato ainda no caminho de Deus. Verificando isso e nos aperfeiçoando, né? Por outro lado, a recíproca também é verdadeira. Quanto mais distantes estivermos da palavra de Deus, menos nós vamos ver os nossos erros, menos nós vamos ver os nossos pecados, porque é a Escritura que lança luz sobre a nossa vida, que lança luz sobre os nossos pecados, fazendo a gente enxergá-los com mais nitidez, com mais qualidade. Então, muitas vezes a gente está tão distante da Escritura que a gente acaba cometendo erros que a gente nem percebe que é errado, porque a gente já está tão em trevas que não consegue distinguir mais claramente o que é errado na nossa vida. Mas quanto mais perto da Escritura, mais evidentes estão os nossos pecados. E é curioso que também uma consequência disso é de que quanto mais próximo da Escritura nós estamos, mais a gente se sente incapaz, mais a gente se sente pequeno, né? Mais a gente se sente fraco, miserável e mais dependente de Deus. Por outro lado, quanto mais distante, mais a gente se sente forte. Por isso que nós precisamos falar como o apóstolo Paulo, né? Quando estou fraco, é que estou forte. Porque a confiança, de fato, de quem está fraco é depositada somente em Deus. E aí nós podemos dizer, né? Só tua graça me basta. Mais adiante, Paulo diz que a Escritura é útil para a correção. A Escritura também nos corrige, ela não só
mostra os nossos erros, né, os nossos problemas, mas também nos corrigem. Literalmente aqui a palavra corrige significa levantar aquele que tropeçou. Ou seja, quando nós pecamos e estamos nos sentindo mal, né, apesar de a tendência ser a gente fugir, né, a gente se afasta de Deus com uma vergonha ou com uma espécie de autocomiseração. Muitas vezes a gente se afasta até dos irmãos, se afasta da igreja. Alguns irmãos que sentam lá na frente, de repente começam a sentar mais para trás, mais para trás, até que sai da igreja, perde esse laço, porque não fez o que devia fazer, que é em momentos de pecado, em momentos de tristeza, nós devemos correr para Deus, mesmo envergonhados, mesmo humilhados. Esse é o caminho. Nós devemos correr para Cristo, confessar os nossos pecados, pedir a sua misericórdia e buscar nas Escrituras instrução do Senhor para a correção daquele pecado em específico. Senão a gente vai seguir cada vez se afundando mais nos nossos pecados e de repente até caindo na apostasia, abandonando a fé. O que nós mais precisamos é de Deus. O que nós mais precisamos nesses momentos de fragilidade é da Escritura, porque a Escritura nos corrige, ou seja, ela nos levanta quando nós caímos. Outro ponto também importante que ele diz é que a Escritura é útil para a educação na justiça. Isso quer dizer, basicamente, irmãos, que a Escritura não é útil somente quando a gente peca, quando a gente está errado, mas ela também é útil quando a gente está firme na fé, quando a gente está bem, por assim dizer. Não somente quando a gente está mal, mas ela também nos educa e nos estimula a permanecer no caminho. E é quando a gente está bem que a gente precisa vigiar, não é verdade? E as Escrituras nos educam na justiça. Mesmo quando a gente está tendo uma vida piedosa, de devoção a Deus, a gente sabe que em perfeição isso é impossível, mas quando a gente está neste estado, né, de graça, nós precisamos também recorrer constantemente à Escritura, porque ela nos educa na justiça. Nós não precisamos apenas da correção, da repreensão. A gente precisa ser educado, e educação é algo contínuo ao longo de toda a vida do cristão. Devemos recorrer à Escritura, portanto, constantemente para receber essa instrução, educação da parte de Deus. E caminhando para o final, irmãos, para deixar mais claro o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, eu parafraseei esse texto. Coloquei, juntando tudo isso que eu tenho mostrado até agora, eu parafraseei num texto único para tentar expressar o que Paulo está dizendo aqui. É como se ele dissesse o seguinte, irmãos, nesse verso 16. A Escritura Sagrada detém toda a verdade e doutrina de que precisamos. Ela mostra os nossos erros, nos corrige e está o tempo todo nos aprimorando na fé, nos fazendo crescer em maturidade cristã e firmeza na esperança da glória eterna. Somente as Escrituras, irmãos, podem nos tornar verdadeiros crentes, podem nos fazer desfrutar de uma verdadeira vida cristã. E ninguém jamais vai experimentar uma verdadeira transformação, uma verdadeira piedade, uma verdadeira devoção, obediência a Deus, enquanto não entender que a fonte para tudo isso, o alimento para tudo isso, está nas Sagradas Escrituras, está na Palavra de Deus. Porque somente as Escrituras possuem poder para nos guiar à salvação pela fé em Cristo Jesus. E somente assim, finalizando com o verso... Com o verso 17, que tudo isso acontece a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. É claro que perfeito não é a perfeição pura, absoluta, mas perfeito no sentido de que o mais capacitado possível, o mais de acordo com a vontade de Deus, ele vai estar, esse é o objetivo da Sagrada Escritura. E perfeitamente habilitado para toda obra também é a mesma coisa. O mais habilitado ele vai estar, o mais habilitado possível para exercer uma vida cristã, uma prática cristã. Esse é um objetivo da Sagrada Escritura. Aqui na Palavra de Deus nós temos as Sagradas Letras e nós temos um guia seguro, né, para a salvação. As Escrituras são as Sagradas Letras, as Escrituras possuem poder para nos guiar à salvação. E com isso, irmãos, eu gostaria apenas de deixar algumas reflexões naturais em relação a isso, que é perguntar basicamente como está o seu relacionamento com a Palavra de Deus. Como está o seu relacionamento com a Escritura? Com que frequência você tem recorrido às Escrituras? Sempre quando você tem algum questionamento, alguma dúvida, algum dilema para resolver, será que você recorre à Escritura para tentar obter luz da parte de Deus, obter direcionamento, tentar compreender
como você deve abordar aquela área da sua vida, como você deve enfrentar aquele problema, ou quando você está estudando, independente dos assuntos, né? Se você está estudando sobre filosofia, sobre história, sobre psicologia, sobre filhos, sobre casamento, sobre, enfim, qualquer coisa, você faz todos esses conhecimentos passarem pelo crivo das escrituras, para que de fato você consiga reter o que é bom e dispensar o que não presta. Isso é muito importante, irmãos. Outra coisa muito importante também, dentro desse segundo ponto, né, de que as escrituras possuem poder para nos guiar à salvação, será que ao ler as escrituras, a escritura está te repreendendo, está te testando, está te mostrando os seus pecados? Quando você estuda a palavra de Deus, você enxerga os seus pecados cada vez mais? Porque, claro, a revelação de Deus não está aí somente para a gente ter um conhecimento intelectual do assunto e que de repente até nos torna orgulhosos, né? Eu sei da palavra de Deus, eu conheço, eu entendo de teologia e tudo mais, e não causa uma transformação real na sua vida, não te deixa mais piedoso, não te deixa mais santo. Então é muito importante que ao estudar as escrituras a gente esteja verificando isso está me santificando, que pecado a escritura está apontando aqui, né? Que correção ela está me dando, que instrução na justiça ela está me dando, porque essa é a principal função das escrituras. Não nos dá meramente um conhecimento, mas nos dá uma transformação genuína do nosso ser. Nós precisamos encontrar na escritura correção para esses pecados e precisamos também ser educados pela Sagrada Escritura. Amém, irmãos? Gostaria de fazer uma oração apenas para finalizarmos. Senhor nosso Deus, que graça maravilhosa nós temos recebido de Ti, abundante graça. Obrigado, meu Deus, por este estudo, que esse estudo de fato penetre o nosso coração, entre na nossa mente de fato, causando em nós verdadeira reflexão, verdadeiro desejo de conhecermos mais a Tua palavra, de buscarmos nela, Senhor, o ensino, a correção, a educação na justiça, querendo, Senhor, de fato sermos mais piedosos, filhos melhores, Senhor, servos mais fiéis a Ti. Nos ajude, Senhor, que essa palavra de fato nos transforme, nos tornando mais agradáveis a Ti. Eu oro, Senhor, grato ao Senhor, a Ti, e oro no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que se entregou por nós, o justo pelos injustos. Amém. Amém, meus irmãos.